resultado que eu não tenho, é pelo que eu ainda não sei. Estou tendo a oportunidade de mudar o mundo fazendo um tipo de rádio aqui. O objetivo não era um podcast. Tá começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, dono de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Roberta Antler, eu sou a líder do marketing aqui do EAG. Meu nome é Rogério Valentim. E eu sou Marcelo Germano. E, gente, essa edição tá diferente. Por quê? Porque no dia 19 de setembro, hoje, estamos completando 4 anos do podcast Empresa Autogerenciável. Uau! Palmas. 4 anos de podcast. 4 anos de podcast. Muitas histórias já foram contadas aqui, muitas ainda serão. E hoje, né, gente, já foram 208 episódios e mais de 8 milhões de visualizações em todas as plataformas de streaming. E é coisa pra caramba, hein, gente? Quero saber de vocês, como é que vocês estão se sentindo. Me fala aí, Marcelo. Conta pra gente qual foi o motivo que começou o podcast, o que que te trouxe até aqui. Quero saber. Que legal, Roberta, Rogério. 4 anos de podcast. Aprontei né? alguma coisa, vocês viram, né? Ele falou Rogério. Meu fã. 4 anos de podcast, né? E a gente está entre os top podcasts no Brasil, o top podcast na categoria geral, entre os top podcasts na categoria negócio. E ele é um podcast que ele vem impactando a vida de muitas pessoas. Eu tenho várias ocasiões que aconteceram de as pessoas me pararem na rua e chorar e contar o que aconteceu. Eu vou falar alguns casos aqui, né? E o mais interessante de tudo é que quando começou o podcast, o objetivo não era um podcast. É mesmo? Não era um podcast. Só que eu tenho que voltar alguns anos Vamos antes lá, de quando começou o podcast. Solta aí, edição, solta barulho de volta no tempo. Logo quando eu entrei para o marketing digital, conheci o Fórmula de Lançamento, né? E, na verdade, assim, a gente tinha um projeto que era o despachante.com. E aí, como ele era um despachante online, eu olhei e falei, pô, mas para ir trabalhar no serviço online, eu tenho que aprender de marketing digital. Eu não conhecia nada de marketing digital. Comecei a pesquisar, estudar marketing digital. E aí fui encontrando algumas coisas. Conheci aqui a RD antes de ter um produto no mercado. Eu vim fazer um treinamento aqui em Florianópolis com a Fernanda Borhausen. E ela era cliente da RD e ela me falou da RD. Então, a RD ela tinha um produto beta. A empresa nem tinha ido para o mercado ainda. Tinha um produto beta que estava sendo desenvolvido e estava sendo testado. Ela era uma das pessoas que estavam testando. Aí ela me apresentou o Eric e o André Siqueira. E aí a gente queria testar também. A gente foi cliente da RD antes da RD ir com produto para mercado. Ser a RD. E aí a gente, nisso de ia começar a aprender o marketing digital, entender como funcionava. Isso eu estou falando em 2011, 2012. A gente conheceu o Fórmula de Lançamento. Né? A gente conheceu o Fórmula de Lançamento, fiz o Fórmula de Lançamento, a gente lançou uma franquia do despachante.com, que no fim das contas não deu muito certo. Foi e aí mesmo. Eu entrei lá para o Mastermind do Érico e começou a surgir a ideia do EAG. O EAG não existia. Né? Pô, como que você consegue? Você tem 2 empresas e você tem tempo. Eu literalmente não trabalhava. Tinha 2 empresas, literalmente eu não trabalhava nas empresas. Como que você faz a gestão? Como que você pilota o time? Já tinha mais de 100 e poucos funcionários. Né? E as pessoas começaram a me perguntar, falaram, me ensina isso. E aí surgiu o EAG. Só que aí, quando a gente volta para o marketing digital, quais são os fundamentos? Por isso que eu sempre falo de fundamento. Quais são os fundamentos? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar qual é o fundamento, né? Então, pô, se eu for fazer uma dieta, qual que é o fundamento dessa dieta? Né? Se eu for fazer um tipo de treino físico por algum objetivo, qual é o fundamento que tem por trás disso? É sempre importante entender o fundamento. E no marketing digital, tem um fundamento que fala assim, no marketing digital, conteúdo é rei. E aí, naquela época, eu comecei a produzir conteúdo. Como que eu produzia conteúdo naquela época? Eu pegava uma câmera, colocava na minha frente e falava assim, no vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como fazer um organograma. Antes de mais nada, o que é um organograma? E beleza. E gravava conteúdo, entregava muito valor nesses vídeos. E aí eu comecei a receber um feedback. E qual foi o feedback que eu comecei a receber? Marcelo, teu conteúdo é legal, mas seus vídeos são chatos. A pessoa que está na internet, ela está para se entreter.
Ela quer um negócio que seja entretenimento. Eu falava, ferrou, né? Porque eu não sou o cara mais engraçado do mundo para ficar entretendo todo mundo, né? E aí eu comecei a receber muito esse feedback, que os vídeos eram chatos. E, eu fiz mais de 200 vídeos, né? E aí eu parei de gravar vídeo. Simplesmente parei de produzir conteúdo, né? E quando eu parei de produzir conteúdo, mesmo eu fazendo os vídeos, enfim, tendo feedback que os vídeos eram chato, esses vídeos chegavam em algum lugar e as pessoas vinham procurar. Mas eu parei de fazer e comecei só assim, fazer ação de marketing direto para venda, sem gerar conexão, sem gerar conteúdo, direto para venda. Isso funciona durante um tempo, mas depois isso para de funcionar. Você tira ali toda a demanda que tinha reprimida ou você atingiu um público que já se esgotou e aquilo para de funcionar. E uma vez eu estava lá no evento do Platinum, e aí o que aconteceu? Eu conhecia lá o Leandro Ladeira, né? Inclusive o Ladeirinha entrou para o Platinum por indicação minha, e o conteúdo dele era muito engraçado. Dele não, na época da Kátia Damasceno. E aí eu fui ver como eles gravavam. E aí fui vendo como eles gravavam, o que eles faziam? Eles colocavam uma câmera, a Kátia estava sentada atrás e tinha alguém fazendo pergunta para a Kátia Damasceno. E ela é toda engraçada, fala um monte de besteira. E ela respondia, dava risada, dava gargalhada, rolava na cadeira. E ela levava as coisas num tom de humor. E tinha uma câmera filmando. Aí, nisso que tinha uma câmera filmando, o que ia para o ar? O que editava, só o que eles queriam ia para o ar. E aí o vídeo ficava... A mágica da edição, o vídeo ficava engraçado. Ela já é engraçada, né? Aí na mágica da edição ficava mais engraçado ainda. Então eu vi isso e falei, pô, aqui tem uma sacada de como fazer. Mas aí tinha aquele lance. Mas eu não sou esse cara que fica contando piada, que rola, né? Não é muito o meu estilo. Só que eu comecei a receber um feedback assim, alguém chegava e perguntava alguma coisa para mim sobre gestão. E aí eu começava a explicar. Aí a pessoa virava, olhava e falava, cara, isso que você falou é muito massa. Devia ter uma câmera gravando. Nossa, isso que a gente você falou ouve muito isso aqui dentro do EG. É muito massa. Devia ter uma câmera gravando o que você está falando. Aí o que a gente começou a fazer? Começou a ouvir as pessoas. Começamos a ouvir as pessoas e fazer o que elas falaram. Então, o que eu fazia? Colocava uma câmera. Então, na época, eu fazia mentoria individual. Então, eu ia fazer uma mentoria individual, colocava meu computador, olhava para o... Estava ali no Zoom com a pessoa. Aliás, eu suspeito que eu fui o primeiro cara do Brasil a usar o Zoom. Será, Eu Marcelo? suspeito. Né? É difícil Capaz. falar, né? Porque, mas pode ser. enfim, no marketing ninguém conhecia. Eu que apresentei o Zoom para a galera. Né? Porque eu fui fazer uma mentoria com o Michael Gerber, o autor do livro O Mito do Empreendedor, e essa mentoria era no Zoom. Era via Zoom. Porque na época o que tinha era o Skype. Sim. Mas aí nessa mentoria que eu fiz com ele era no Zoom. E aí eu conheci o Zoom e comecei a apresentar o Zoom para os caras do marketing digital, porque o Skype era um outro esquema, o Skype. Né? E o Zoom é melhor que o Skype, na minha opinião, né? Tanto que eu acho que ninguém mais usa. Acho que ninguém mais usa o Skype. Não sei, eu não uso, é difícil. Ninguém falou, vamos fazer o Skype. Não usa mais, as pessoas usam o Google Meets, o Meetings da Microsoft, agora, né? O Zoom. Enfim, aí eu ia fazer as minhas mentorias, colocava uma câmera e gravava. E aí o que o F fazia na época? O F não, a Rayane fazia isso. Ela ia lá, assistia o que eu gravava, cortava alguma coisa que eu falei que era um conteúdo legal, fazia aquele vídeo pequenininho, pum, subia. Comecei a fazer isso. Aí a gente pegou e começou a fazer assim também. Sentava eu e o Luiz. Tinha o Luiz, que era o nosso CS, sentava eu e o Luiz começava a me fazer pergunta. E aí eu sentava, ficava conversando com o Luiz e respondendo as perguntas. Logo tinha eu, o Luiz, a Aline e o João. Eles ficavam me fazendo pergunta e eu ficava respondendo. A câmera era só em mim. E aí gravava só o que eu falava, não gravava as perguntas, nem nada, estilo a Kátia Damasceno. Aí a gente foi pro evento do Platinum, que é o Mastermind lá do Érico. E lá ele gravou um podcast ao vivo. Aí eu olhei e falei, isso aqui é podcast? A gente já faz isso. Se isso é podcast, eu já sei fazer. Isso eu já sei. E aí tinha um fundamento. Qual que era o fundamento do Fórmula naquela época para você gerar engajamento e poder vender mais? O fundamento, pega isso daí, que é um fundamento, né, de marketing. Qual que é o fundamento? Qual que era o fundamento da metodologia? Você precisa, em vez de você ficar gravando um monte de conteúdo, você grava um conteúdo, ele falava assim, conteúdo denso. O que é conteúdo denso? Um conteúdo tem começo, meio e fim, que você explica, que você vai no detalhe, grava um conteúdo denso, por volta de 1 hora. Por quê? Até então, as pessoas não assistiam conteúdo
longo. E, inclusive, tinha uma frase assim, não existe conteúdo longo, existe conteúdo chato, né? Era a frase que existia. Então, o que o Érico falou? Meu, grava um conteúdo denso, um conteúdo de 1 hora, 40 minutos, onde você consegue aprofundar num assunto. E aí, com esse conteúdo denso, você deriva ele e faz vários conteúdos pequenos que, na época, ele chamou de Nutella. Hoje, a gente chama isso de cortes. Mas, na época, era do Nutella. E isso economizava uma energia de gravar. Porque, imagina, eu vou gravar um vídeo. O que é organograma? Aí eu gravo o que é organograma. Como fazer um descritivo de cargo? Aí eu gravo como fazer um descritivo de cargo. Como estabelecer metas para a equipe? Aí eu gravo... Você tem que gravar vários vídeos. E, aí, e outra coisa, quando você está gravando um vídeo olhando para a câmera, você errou, você para e começa tudo de novo. No podcast é uma conversa. Errou, acaba errou. virando uma aula, né? Isso, errou. Videoaula. Tá ali, tá no fluxo da conversa. Aí eu vi eles gravando e falei, pô, isso aqui a gente já faz. E aí a gente começou o podcast. E olha qual a curiosidade. O primeiro episódio, a primeira vez que a gente foi gravar, acabou a luz. No meio do episódio, acabou a luz. A segunda vez que a gente foi gravar, deu um problema no computador que estava gravando. Tivemos que parar, né? A terceira vez que a gente foi gravar, aconteceu uma coisa inesperada. A gente foi gravar 4 vezes o primeiro episódio que foi pro ar, que é uma empresa autogerenciável. Então, inclusive, eu recomendo que você, se você não ouviu o primeiro episódio, assistam, ouçam o primeiro episódio. E aí começou o podcast. Mas ele não começou com o objetivo, vamos fazer um podcast. Ele começou com o objetivo, a melhor maneira que eu encontrei, que nós encontramos, para eu gravar conteúdo e poder fazer edição, subir no YouTube, subir no Instagram, subir no Facebook. Na época, o Facebook tinha muito mais alcance, o Instagram estava começando. Então, foi a maneira que a gente encontrou para gravar conteúdo. Foi por isso que surgiu o podcast. E aí começou a acontecer algumas mágicas depois que o podcast surgiu. Porque a ideia do podcast, inclusive, né, eu vinha de algumas frustrações em relação ao resultado, né? A empresa vinha, então a gente começou em 2015, faturamos 500 mil, 2016 faturou 800, aí 2017 teve minha separação, a gente manteve, aí 2018 a gente fez, sei lá, 1 milhão e pouquinho, mas eu estava frustrado porque eu achava que eu podia estar num outro patamar, né? E 2019, quando a gente começou a fazer o podcast foi pro ar, as pessoas ouviam o conteúdo, principalmente os primeiros podcasts, porque a gente tinha um dilema no podcast. A gente tinha um dilema. Que conteúdo que a gente entrega? E se eu entregar muito conteúdo no podcast? Depois o cara vai vir pro treinamento, ele vai gostar mais do treinamento, vai gostar menos. A gente tinha esses dilemas. Mas a gente falou, vamos entregar tudo que a gente sabe no podcast. Né? Inclusive, os primeiros podcasts, até o 40 podcast, todo mundo que me encontrava na rua falava, cara, eu estou maratonando. Eu já ouvi... Você tem 49 podcasts, já ouvi 45. Você tem 50 podcasts, eu já ouvi 42. As pessoas maratonavam os primeiros podcasts, a gente entregava muito valor nos podcasts. Agora está chegando em 210, né? Agora a gente está chegando em 210 podcasts. É difícil maratonar 210 podcasts. Mas tu tinha comentado comigo antes uma coisa interessante, que era até o 50 ali, 51, 52, era muito conteúdo, né? E aí depois a gente começou a trazer conteúdos mais atuais, né? Que eu achei muito legal isso que tu tinha falado. Sabe uma coisa que eu tinha quando comecei a gravar podcast? Eu falava assim, a gente começou a trazer convidados, logo no segundo, terceiro episódio, a gente já trouxe o Evandro Mazuco, o Luiz Gustavo, que hoje é Codirect, na época chamava Agência Mito. Eu tinha um negócio na minha cabeça que assim, cara, eu vou gravar um podcast, eu sou chato pra caramba, porque eu tinha o feedback do meu conteúdo é chato, né? Pô, sou chato pra caramba, ninguém vai gostar. Tá vendo como somos, né? Nossa, irmã. Pô, eu sou chato pra caramba, ninguém vai gostar do meu podcast. Vou trazer alguém engraçado. Aí eu trouxe o Evandro é mais engraçado. Ou era mais engraçado naquela época, mas eu achava ele engraçado. Aí trouxe o Otávio. Alô, Evandro, olha, não estão te achando tão engraçado assim. Beijo, Evandro. Aí trouxe o Otávio, né? Então, eu trazia alguém para quebrar essa seriedade que eu tenho e não sei o quê. Mas aí depois a gente foi acostumando a fazer, e aí a gente tem até nas festas de fim de ano, a gente mostra algumas cenas que aconteceu. Porque aí sentava eu, o João, a Aline, o Luiz, e a gente errava e dava risada. E ele começou a ficar pra gente divertido,
por ser divertido. Então, nessa primeira fase que a gente só gerava conteúdo, a minha preocupação era, as pessoas não vão gostar, vai ser chato e não sei o quê. E aí a gente foi evoluindo, e aí começou a acontecer muitas transformações. E aconteceu um negócio que eu não esperava. Muito conteúdo do que a gente ensina nos nossos treinamentos estão gratuito no podcast. Aí eu pensava, o cara vai chegar no treinamento e vai ficar pé da vida porque ele vai falar, pô... Já vi tudo isso no podcast. Eu já ouvi tudo isso no podcast. Eu paguei aqui porque eu queria ouvir uma coisa diferente. E aí o que começou a acontecer é que as pessoas chegam no treinamento preparadas pelo podcast e aí a gente tem uma discussão mais aprofundada. Exato. E não tem uma discussão tão superficial. Então, elevou o jogo, foi contraintuitivo, elevou o jogo. Sem falar que as pessoas já começam a aplicar nas suas empresas. Antes. Isso, aí tem acontecido coisas incríveis. Né? As pessoas me param na rua, choram. Tem acontecido coisas incríveis. Então, foi assim que surgiu o podcast. Achava que meus vídeos eram chatos, eu recebia muito esse feedback, e aí encontrei um jeito que eu ficava à vontade para gravar conteúdo. E aí o podcast ajudou isso. E aí uma das coisas que, inclusive, é o que difere a gente dos podcasts que estão na nossa frente, é que muito da estratégia do podcast, as pessoas usam o collab. O que é collab? Eu tenho um podcast, eu tenho uma audiência. A gente tem hoje, em média, 90 mil pessoas que ouvem o podcast todo mês, né? Eu cato outra pessoa que tem uma audiência tão grande quanto a minha e aí a gente troca a audiência, né? A audiência dele passa a me ouvir e a minha audiência passa a ouvir ele porque a gente está gravando junto. Então, é um acúmulo de audiência. Esse nunca foi o foco do nosso podcast. O nosso podcast ele é focado em conteúdo. Então, por exemplo, eu vou trazer um convidado e aí a regra é, a gente tem um roteirinho que a gente fala com o convidado que a gente vai gravar, não use termos em inglês, não fale de um jeito difícil, fale de um jeito simples e explica como você faz. Porque o nosso cliente ele quer saber como faz. Exato, né? A promessa, né? Isso. Tem então, que cumprir a promessa do ele é focado nisso, em falar como é feito as coisas. E aí eu acho que isso gerou uma grande conexão e fez um diferencial no podcast, que a gente, sem forçar, ele foi para os top podcasts de negócio, gerando muito conteúdo. Nossa, muito legal saber que veio de uma história de superação, né? O Marcelo achando que o conteúdo dele era chato. Achando não, as pessoas falavam que era chato. Recebeu o feedback. Eu sou chato? Sou, né? Pior que eu sou, né? Não vou falar isso na frente de vocês. Rogério, aproveitando, eu quero saber como é que tu entrou aqui para a turma do podcast. Eu tenho respondido muito essa pergunta, né? A gente estava no evento agora. Algumas pessoas perguntaram isso para mim, para o Marcelo. Acho que perguntaram para a produção em geral. O que acontece? Eu sempre fui do bastidor. E aí eu tô aqui com o time. Tô acompanhando sempre, né? Tô no bastidor Vocês com o Marcelo desde sempre. Vocês não fazem ideia, comandantes, como é difícil trazer o Rogério para frente da câmera. E aí eu tô aqui desde que começou. Eu vi essa história acontecendo e tudo, mas sempre fui do bastidor. Eu nunca tive essa vontade e nem essa coragem de ir para frente da câmera. Porque o Marcelo tá falando aqui, ó, o pessoal fala que é chato, o pessoal fala mesmo, né? E aí, qual é a do cabelo? Já mandaram essa para nós, né, Dai? Qual é a do cabelo aí? Tá gaguejando hoje e tal. O pessoal não tem dó da gente, né? Pô, a gente tá aprendendo. A gente se expõe, né? É uma exposição no final das contas. É uma exposição enorme. E a gente vai ser julgado na exposição que a gente tá aqui. E aí eu entendi o seguinte, faz parte. Então, minha esposa, os amigos, o próprio Marcelo, pô, vamos aparecer um pouco mais e tal, é legal você contar. E eu falava, Marcelo, não tenho nada para falar. Eu vou falar aqui de meta e não sei o quê, e contar as histórias. Ninguém quer saber das histórias. Você não sabe como as pessoas querem saber. Ele sempre falou isso. Cara, isso daí é básico para você, porque você faz isso todo dia. Isso é legal. Se você contar para as pessoas vão gostar de você. Você fala de um jeito que as pessoas entendem, vai ser bacana. O pessoal vai gostar, você vai ver. E aí eu falei, vou começar por onde, né? E comecei falando, vou fazer parte do podcast. Eu comecei a fazer parte de alguns. Então, eu vim como convidado uma vez. Aí, depois, um dia, alguém não estava aqui. Não lembro se era o João Aline. Aí, eu participei junto. Aí, eu falei, quer saber, cara? Vamos pôr a cara e vamos se arriscar. Aí, eu comecei a vir. Aí, depois, isso, para mim, virou uma questão de estratégia. Virou uma questão de proteção. Caramba, somos sócios. Nós temos isso aqui é importante. É imagem. A gente tem um propósito com isso aqui, que é entregar para o público todo o conteúdo sem medo, trazer os convidados legais, fazer o nosso trabalho e levar o que a gente sabe para o maior número de pessoas possível. Como que eu faço para proteger isso? Essa é a missão, né? Essa é a missão do podcast. Essa é a missão.
Aí um dia eu sentei pro Marcelo e falei, Marcelo, agora o negócio é o seguinte, cara, eu tô no podcast com você e vai ser nós dois e para sempre. E não vamos abrir mão de fazer assim, porque a gente vai se proteger. Eu protejo você, você me protege. E a gente protege os clientes, que no fim é tudo sobre o cliente, né? É tudo sobre o público, né? E aí eu tomei a decisão. Falei, agora não saio mais. Agora a gente vai fazer, eu vou me esforçar, vou aprender. A gente tá aqui, eu fico aqui no bastidor, eu gravo com a Roberta aqui para me esforçar, para aprender mais. Eu vejo os mais diversos podcasts para ver o que as pessoas estão fazendo, o que chama atenção. E aí eu tô aqui nessa batalha, né? Então eu espero que vocês me deem uma colher de chá aí, gente, porque eu tô aprendendo. Sejam eu ainda não sei comigo. como é que faz. E uma das coisas que também eu aprendi, né, nisso, é que assim, quando a gente vai vir um produtor de conteúdo, a gente tá numa economia do creator, que eles chamam, né, o criador de conteúdo. Quando a gente começa a criar conteúdo, né, a gente cria... É o Marcelo Germano que tá falando. O nome do Marcelo Germano cresce, mas o nome da empresa cresce junto, porque você vai ter um alcance. E o que eu achei mais legal de hoje, né, na posição que a gente está com o podcast, é que a gente se torna uma voz. Verdade, relevante. Né? É uma voz representativa, né, que a pessoa tem alguma coisa que ouvir o que o Marcelo está falando. Eu sou uma voz para o dono de pequena e média empresa, mas não só para o dono de pequena e média empresa, para os funcionários das empresas. Porque, principalmente no começo do podcast, eu falava muito... O cara falava assim, a minha equipe é desengajada. Aí eu falava que problema de equipe desengajada é problema de líder. Problema de liderança, né? Isso, é a empresa é um reflexo do dono. Aí tinha aquele negócio lá, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais do Pedro do que de Paulo. Então eu falava, se o time está desengajado, você fala para mim que o time está desengajado, eu sei que você não faz isso, que você não faz aquilo, que você não faz aquilo outro. Então é um problema de liderança. E aí o funcionário pega aquilo e manda pro dono da empresa. E o funcionário começou a se engajar. E a gente tem um conteúdo que ele é voltado para o dono da empresa e a gente tem muitos funcionários que ouvem. E aí, surpresas, por exemplo. Eu vou em algumas empresas até grandes, né? Empresas com 500 funcionários, com 1.000 funcionários, e os caras treinam o time, pegam episódios do podcast para treinar o time. Essa foi empresa grande, surpresa. Não vamos falar o nome para não fazer propaganda, não. Falar nome. Deixa eu contar uma história legal. Para quem acompanha a gente, já deve ter ouvido o Marcelo contando essa história. Ele contando essa história de mim é mais fácil. Mas quando a gente começou juntos, o nosso relacionamento, para quem não sabe, a gente tem um relacionamento de 25 e mais um pouco de anos já juntos. E eu falo para a esposa do Rogério que eu cheguei primeiro. Mas logo quando eu conheci o Marcelo, eu estava finalizando uma faculdade. E aí não tinha gostado. Aí eu ia começar, eu já tinha prestado vestibular, já ia começar a fazer comunicação social e a ênfase era jornalismo. Aí eu, Marcelo, por que você escolheu jornalismo? Não, porque eu vou mudar o mundo, eu vou fazer um... Você contando é mais legal. E aí eu falava que ia mudar o mundo, que eu ia ser jornalista, que eu ia fazer... Aí ele fala assim, na minha cabeça, mal ele sabe, nós vamos ficar aqui, vamos fazer... E de fato aconteceu. Aí mas olha, o mundo do Marcelo. Olha que legal, meu. Eu falava isso, e aí depois eu sempre falava assim, Marcelo, um dia nós vamos fazer um negócio... Eu falava sério no carro. Nós vamos fazer um negócio muito louco. E a gente andava num uninho, velho, ferrado. Nós vamos fazer um negócio muito louco, e a gente vai descobrir uma coisa que ninguém pensou, e aí vai ser muito legal, e vai ter um monte de gente trabalhando nisso. E a gente conversava sempre sobre isso. A gente ficava muito juntos, e a gente tinha bastante tempo, né? E quem diria, né? Agora, eu fiz com ênfase em jornalismo, amava rádio, minha tese de TCC na faculdade, a gente fez um monte de trabalho junto, gravou embaixo da ponte com o Projeto Tesourinha, nunca esqueço, a gente passa lá, o Projeto Tesourinha tá lá até hoje. E a gente fez um monte de coisa para concluir meu TCC. O Marcelo me ajudou pra caramba, era uma pauleira. Ou ele lia o livro pra mim. Ele lia pra mim. Eu estudava e ensinava ele. Ele não gostava de dirigir. E eu tinha que ler. Isso aqui é dupla, trabalho em equipe. E a gente pegava muito trânsito em São Paulo. Então, eu dirigia o carro e ele lia pra mim. E aí eu, fazia os trabalhos e entregava. Era o podcast do Marcelo no carro. Enfim, aí o que aconteceu? Eu não fui pro jornalismo, a gente fez o trabalho junto. E aí hoje eu tô aqui no podcast. E aí, olha o que acontece, né? Tô tendo a oportunidade de mudar o mundo fazendo um tipo de rádio aqui. Outro dia eu tô... É um rádio, né? O podcast é um novo rádio. Exatamente, é um novo rádio. Outro dia eu tô sentado almoçando com um cliente, conversando e tal. Aí passa um vizinho meu e vem me cumprimenta. Aí, e aí, que legal. Como é que você tá? O que você tá fazendo aqui? Eu falei que eu tava fazendo. Outro dia eu vi você falando lá do podcast. O que é o podcast? Eu falei, a gente tem um podcast. E sobre o quê? Sobre empreendedorismo. Como chama? Podcast Empresa Autogerenciável. Ele, você é o Rogério?
sócio do Marcelo? Pô, eu conheço o Marcelo, eu conheço o podcast e não sei o que e tal. Eu falei, vou já ouvi você. Mas ele não tinha associado a imagem, voz, porque eu acho que ele só ouve no Spotify e ele não associou a minha imagem à minha voz. E aí você vê, ó, de alguma forma, mas foi um já, né? Gente, quem tá nos ouvindo no Spotify, venha nos conhecer no YouTube. A gente tem bastante alcance no YouTube, mas a retenção no podcast... Por que eu gosto do Spotify, né? O Spotify é o maior player de podcast que existe no Brasil. Disparadamente, ele é a Globo do podcast, né? E as pessoas ouvem o podcast dirigindo, treinando, caminhando, cozinhando. Então, ela está fazendo outra coisa junto enquanto está ouvindo o podcast, mas ela não tem a distração do vídeo. Porque se você está assistindo um vídeo no celular, aí você tem uma notificação aqui, você fica curioso para ver qual a mensagem do WhatsApp. Ou tu tem que parar. Ou você tá dando scroll ali, rolando a tela para baixo, aí você vê alguma coisa que chamou mais tua atenção, pum, já clicou, já perdeu. Já saiu. Né? E no podcast, não. Você está dirigindo, está engajado naquela conversa. Né? Por isso que eu amo tanto o podcast. E é legal porque parece que tu faz parte da conversa, né? Todo mundo que ouve o podcast se sente isso é legal, as pessoas se sentem íntimas. Né? Exatamente. E aí a gente começou a fazer e aí começou a gerar um monte de transformação. E aí é um negócio que aí vira missão, né? Já era missão, né? A empresa como um todo já era missão. As pessoas param a gente na rua para falar com a gente. Cara, você não tem noção, não para de fazer o que você está fazendo, teu conteúdo ajuda muita gente. Né? A gente tem vários casos de pessoas que param a rua assim, para a gente na rua. Outro dia um cara me parou na rua e falou, cara, comecei a ouvir teu podcast, olha que interessante. Comecei a ouvir teu podcast, virou uma chave na minha cabeça. Virou uma chave na minha cabeça, eu tinha 10 academias, fiz um negócio lá, hoje eu tenho 110 academias. Nossa! Inclusive, ele é daqui de Floripa, tem algumas unidades aqui em Florianópolis. Aí eu fico pensando, o que será que esse cara ouviu que ele saiu de 10... Com podcast, ele não é cliente, nunca gastou um centavo com a gente. Ou, né, o que foi que ele ouviu que virou a chave na cabeça dele? E ele saiu de 10 academias, fez uma fusão com uma outra academia e hoje está com 110 academias e crescendo. Tem gente que me para na rua e chora, e eu não sei por que a pessoa está chorando, mas ela fala, você não tem ideia de como você me ajuda com o podcast. É o conselho certo, a informação certa no momento certo da vida da pessoa faz toda a diferença, né? Mas, gente, agora o Rogério comentou uma coisa, eu achei interessante. Tu falou que falam para vocês do cabelo, do feedback. Eu quero saber dessas histórias aí. O que vocês andam lendo, os comentários, enfim, coisas que vocês leem que marcam vocês em relação a comentário do pessoal no Instagram, no podcast, no próprio YouTube, enfim, se vocês têm alguma história divertida, alguma coisa tem um monte de coisa relevante, alguma coisa interessante tem que um vocês monte. lembrem. Tem Já teve até pedido de casamento. O Marcelo, a gente sabe que, nossa, a legião de fãs do Marcelo, nossa. Tem um monte. Outro dia uma pessoa escreveu assim, né? Ai, sua esposa que me perdoe, mas eu sou apaixonada por você. Escreveu um monte de coisa. Ai. É Marcelo, engraçado. tá arrasando corações aí, Marcelo. Quem dera. O Marcelo até parou para beber uma água. Ô, Rogério, conta a história do cabelo. Eu fico magoado, né, Dai? Pô, tanta coisa, maior esforço, né, meu? E aí a pessoa fala, e aí, meu, qual que é do cabelo? Vamos pentear esse cabelo aí? Aí, meu, eu não respondi nada. Eu continuo não penteando o cabelo. Gente, pra quem não sabe, eu odeio pentear o cabelo, odeio cortar o cabelo. Eu só vou porque eu vou obrigado. Mas eu não gosto. Eu gosto só de passar a mão arrumada. Só em São Paulo. Quando eu vou pra Luma, é o mesmo barbeiro de toda a vida, o Renatão. Um beijo, Renato, se você estiver ouvindo a gente aqui. É o Renato que corta o cabelo, já faz a barba. O Rogério é a criatura mais fiel que eu conheço, porque até do barbeiro ele é fiel. Eu sou. Outro dia, alguém falaram do cabelo, aí teve uma outra coisa. O que era? Eu tava na ponta da língua aqui para falar, esqueci. Depois tu lembra. Falou do cabelo, eu lembro aqui, eu falo já. Eu sei que o pessoal pede muito conselho para vocês, né, no podcast. Pede. Assim. Pede currículo, né? Olha, me ajuda. Meu sonho de vida é trabalhar no EAG. Você pode me ajudar? Eu ajudo. Eu dou o endereço do Gen Gestão. Porque não tem muito que dá para fazer. Tem as coisas mais diversas, assim, né? Mas... Em geral, eu tenho... A gente fala dos haters, né? Mas, em geral, eu tenho mais mensagens de carinho, assim,
pô, parabéns, estamos vendo o seu esforço, dá uma passadinha na Smart, vocês sabem o que eu não vou fazer propaganda. Chamaram eu de gordo na cara dura. Tô me esforçando também, tamo lá na academia. Vocês só contando a parte ruim. Não, mas tem mensagem de carinho, sim. Então, tem mensagem de carinho. Teve gente... Hoje mesmo eu recebi uma bem linda aqui da pessoa falando, nossa, como você melhorou do dia que você começou, a gente tá fazendo aqui as coisas que vocês falam, implementando tudo, tá dando super certo e tal. Normalmente o Marcelo recebe as mensagens, porque, poxa, o pessoal conhece o depoimento Marcelo, né? são centenas. Centenas de pessoas que ouvem o podcast, só ouvem o podcast. Abriram a cabeça, implementaram o que a gente explica. Então, por exemplo, a gente fala de RCF. Os caras já ouviram o podcast de contratação, já implementaram. Ouviram o podcast de delegação, já implementaram. Ouviram o podcast de processos, já implementaram. Então, as pessoas vão ouvindo e vão fazendo isso. E isso vai transformando as empresas. Isso né? é bem interessante, A gente tem centenas de depoimentos. E eu não falo isso por vaidade, não, porque são transformações reais que acontecem. Aí as pessoas choram. Aí é lógico que cada empreendedor que ouve... A gente sabe que a vida do empreendedor não é das mais fáceis, né? Cada empreendedor que ouve, ele vai ser impactado por uma história diferente, num momento diferente, né? E, por exemplo, outro dia eu estava num restaurante em Brasília. Terminei de comer, o cara veio. Falou, eu te vi aqui antes, mas não quis te atrapalhar no teu almoço. E aí ele pegou, chegou para mim e falou assim, eu vim aqui te agradecer, né? O teu trabalho é muito importante. Deixa eu te contar uma história. Falou, comecei a ouvir teu podcast faz 3 anos. Faz 3 anos. Eu comecei a mudar minha mentalidade, girava tudo em torno de mim, eu era super centralizador, comecei a fazer tudo que você falou. Tudo que você falou, fui aplicando. Minha filha nasceu prematura, com 6 meses, minha filha nasceu. E ela vai sair do hospital, receber alta do hospital hoje. Faz 3 meses que ela está na UTI. Nesses 3 meses, eu e minha esposa, a gente se dedicou integralmente a cuidar da nossa filha. E, enquanto isso, minha empresa estava ali, estava funcionando, os funcionários estavam entregando o que era para entregar, a empresa estava crescendo, eu continuei tirando meus prolabores, mas se eu não tivesse implementado na minha empresa tudo isso que você ensinou no podcast, eu não sei como teria sido. Não sabe como teria sido, né? Exatamente. Então, é legal ver essas coisas acontecendo. E aí é direto, as pessoas param e olha, e chora, e conta a história, e fala do crescimento. A gente tem depoimento de gente que cresceu, igual esse cara da academia, mas tem vários, só com episódios no podcast. Isso é muito legal para os comandantes que chegaram há pouco tempo, que estão ouvindo Voltar a gente... para o começo dos podcasts, porque né? no início existe todo o processo, né? A gente dava muito o passo a passo, né? Aí, claro, a gente tem o programa EAG, a gente tem, enfim, todos os produtos do EAG, né? Inclusive, comandante, se você ainda não conhece os nossos produtos, por favor, entra lá no nosso site, vai no nosso Instagram, a gente tem o conteúdo todo lá para vocês, está tudo bem explicado. Mas é importante que o pessoal, como o Marcelo falou antes, já tenha esse contato previamente, né? Sabe o que eu queria aproveitar para pedir? Eu queria que no Spotify agora você consegue comentar o episódio, né? No YouTube também você consegue comentar o episódio. Eu queria que, se alguém estiver ouvindo aqui e ouve o podcast e mudou alguma coisa na empresa, que teve resultado ouvindo o podcast, escreve aqui pra gente. Nossa, a gente quer muito saber. Isso, escreve pra gente saber o impacto disso, né? O impacto disso daí. A gente vai ficar muito feliz. A gente recebe isso praticamente todo dia, isso deixa a gente muito feliz, mas é sempre orgânico, né? Se de repente você se empolgar para escrever alguma coisa, acho que vai ser muito legal isso daí. Não, traz pra gente. A gente quer saber como é que tá a tua empresa, como é que ela era antes, como é que ela tá agora, depois que tu conseguiu ouvir o podcast, botar as coisas em prática. E para quem não ouviu, volta lá, começa a maratonar lá do 01, que eu prometo para vocês, vocês não vão se arrepender. E agora, eu quero saber dos melhores momentos desse podcast. Eu acredito que tenham milhares dentro da cabeça de vocês. Olha... Mas eu sei que eu quero me dar um de cada, pelo menos um de cada eu já fico feliz. Tem um aqui que eu chorei, né? Não sei se deu para ver lá, mas a gente estava conversando com o Salume e aí a gente estava contando a história de como começou e tal. O Salume tem uma história legal e ele fala de quando ele foi sair da operação da empresa dele, quando chegou a hora de sair e tal, e como ele se sentiu. E aí o Salume tremeu os olhos lá também. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu tive que sair da Luma também. Aí eu senti. E eu fiquei muito emocionado nesse dia.
E esse foi um episódio marcante para mim. Aquele dia eu tava bem emotivo na hora de fazer a gravação. Me identifiquei demais, demais. E tu, Marcelo? Olha, eu acho que tem muitos, né? 210 são todos marcantes, né? Mas uma coisa que eu acho legal tem alguns leitores, alguns autores que eu gosto da obra desses autores, né? E alguns deles eu tive o privilégio de trazer para o podcast. Então, eu gravei 2 com o João Cordeiro, eu sou muito fã do João Cordeiro, ele é autor do livro... Marcelo de ídolo vai para fã nesses momentos. Eu sou fã do João Cordeiro, eu gosto do livro Desculpability, né? Do Rogério também, mas o Rogério é mais meu fã do que eu dele, né? Do Accountability, do Desculpability, agora ele está com um livro novo, que é o Culturability. Gravar com ele foi muito legal, né? E ficar próximo, né? Porque aí depois você vai desenvolvendo um relacionamento. O Eduardo Ferraz, gravei com o Eduardo Ferraz, foi muito legal. Gravei com muita gente legal, tá? Com muita gente legal. Mas gravar com um autor que você curte a obra dele, eu acho que esses 2 do João Cordeiro, assim, para mim, foram significativos. Não que os outros não tenham sido, né? E hoje a gente tem a oportunidade, porque mudou, né? O jeito que a gente fazia conteúdo no começo é diferente do jeito que a gente faz conteúdo agora. Inclusive... o Wendel Carvalho, uma vez eu fui fazer uma mentoria com ele falou uma coisa interessante para mim. Eu tenho um podcast que eu gravei com o Wendel também, falando de desenvolvimento pessoal. O Wendel falou assim, quando você for estruturar teu conteúdo, você precisa ter os pilares do seu conteúdo, os fundamentos. E os fundamentos você está sempre repetindo, sempre repetindo. E aí ele falou, qual que é o problema? O problema é que a gente vai aprendendo coisas novas e a gente não quer mais falar daquilo porque a gente cansou de falar daquilo. E a gente quer falar da coisa nova, achando que a coisa nova que está surgindo agora é o que o cliente quer ouvir. E aí ele falou, você tem sempre clientes entrando. E os clientes que estão entrando, eles precisam sempre do básico. Então ele falou, o mestre nunca pode cansar de repetir o básico. Então imagina um professor na escola, todo ano tem alguém entrando no primeiro ano. E a pessoa que entra no primeiro ano, ela não consegue pro segundo se ela não passar pelo primeiro. Nossa, né? Isso é muito verdade. E, por exemplo, todo ano tem alguém entrando numa arte marcial. A pessoa não consegue mudar de faixa se ela não passar pela faixa branca, né? E aí, às vezes, a gente que é o mestre, a gente quer as coisas novas só do faixa preta. E esquece de repetir as coisas de quem tá entrando. O início, então, né? Isso. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. E aí, a nossa tendência, qual que é? Quanto mais o tempo passa, quanto mais alcance a gente tem, mais gente legal a gente conhece, mais gente está fazendo coisas que são hiper avançadas a gente conhece. E o que a gente quer trazer para o podcast? O novo, a gente quer trazer a novidade. Né? E aí, de vez em quando, a gente tem que voltar ali para o básico. Porque a gente pensa assim, não, eu já gravei lá no podcast 10, eu já falei de delegação, por exemplo. Sei lá, 11, podcast 11. Né? Mas dificilmente a pessoa vai ouvir o último. Né? Ela vai ouvir o novo. Então, às vezes, é melhor fazer lógico, uma outra narrativa, um outro contexto, mas falar de novo daquele tema, sabe? Pegar nos princípios, pegar nos fundamentos, né? Então, acho que isso daí é uma coisa legal. E tem também uma coisa interessante, que quando a gente grava o podcast, tem uma responsabilidade na comunicação, né? A gente fala com o empresário, a gente fala com o funcionário, né? E, às vezes, a gente tem alguns comentários que você olha, e isso, para mim, é uma preocupação. É meio que, qual o meu papel nisso? Porque eu penso o seguinte, até não só como empresário, mas como país. A gente vai ter uma mentalidade das pessoas que trabalham. E tem pessoas que têm uma mentalidade ou uma atitude que é uma atitude vencedora. E tem gente que tem uma mentalidade ou uma atitude que é uma atitude perdedora. E o que acontece é que, às vezes, a gente faz um corte, joga no Instagram, joga um vídeo, e aí você vê os comentários. Principalmente quando a gente impulsiona. E aí eu vejo muitos comentários que são atitudes perdedoras. Né? No começo, eu entrava na pilha daquele comentário e não sei o quê, queria responder, queria não sei o quê, queria, sei lá. Tentar mudar o ponto de vista daquela pessoa. Não era tentar mudar, era mostrar pro cara que ele estava errado. Né? Mostrar pro cara que esse pensamento não ia levar ele nada em nenhum lugar. E, às vezes, de um jeito não tão positivo assim. Aqui trabalhamos com verdade. E aí, hoje, quando a gente vai fazer o podcast, eu olho e falo assim, como eu posso influenciar as pessoas que têm atitudes perdedoras, as pessoas têm atitudes perdedoras, né? A entender que essa atitude não leva ela a lugar nenhum. Então, por exemplo, se você pegar um corte nosso que fala sobre engajamento, eu vou ter um monte de gente encaminhando e para outra pessoa, marcando alguém, falando, olha que legal.
olha que legal. Estou falando sobre engajamento, funcionário engajado, né? Eu tenho um monte de gente falando, olha que legal. Aí eu vou ter um monte de gente falando, que engajamento que nada, patrão é tudo FDP, porque não sei o quê. E aí você começa a ver, eu finjo que trabalho mesmo, que esse negócio de engajamento não é comigo. Atitude perdedora. Eu gravei o podcast 100, que ele foi um podcast especial, que eu fui falar sobre o trabalho. E eu falei o que era o trabalho para mim. Então, essas coisas trazem para a gente cada vez mais responsabilidade naquilo que a gente faz. Porque a gente não fala só com o empresário, a gente tem pessoas que ouvem, que são colaboradores, que querem crescer na carreira e também querem ouvir quais são as atitudes, quais são as ferramentas que eu tenho. A gente tem muito colaborador que ouve o podcast e tudo que ele queria era que o patrão dele aplicasse aquilo que a gente fala no podcast. Ele queria trabalhar numa empresa que a empresa faz aquilo que a gente fala no podcast, né? Atitudes vencedoras. As pessoas que querem melhoria estão ansiando por melhoria. Então, a gente acaba tendo uma responsabilidade. A grande dificuldade nossa é olhar e falar assim, como eu ajusto minha comunicação, vamos dizer assim, né? Para converter essa pessoa que acredita nisso, né? Porque é fácil a gente entrar na pilha. Outro dia o cara falou assim, num comentário. Ele falou, enquanto o patrão estiver andando de Mercedes, a conta não fecha. Aí, a primeira coisa que eu olho e falo assim, é eu ficar irritado com isso, né? É irritado com isso. Aí, a minha vontade é responder assim... esse é o objetivo dessa pessoa. Aí, a minha vontade é responder assim para essa pessoa. Cara, então, vamos resolver o problema do mundo? Fecha a fábrica da Mercedes. Aliás, fecha todas as fábricas de carro de luxo do mundo. Porque aí ninguém mais vai comprar carro de luxo e aí fecha a conta. Né? Será que a conta fecha? Se eu fechar todas as empresas que vendem carro de luxo do mundo, resolve o problema desse cidadão? Não resolve. Mas ao invés de eu entrar nessa pilha, eu tenho que olhar e falar assim, como que eu faço uma conversa para esse cara olhar e falar, pô, eu nunca tinha pensado desse jeito, e se eu fizer isso, a minha vida pode ser melhor. Talvez essa atitude que eu tô tendo não é o que não está me ajudando. Né? Então, para mim, é esse aprendizado de eu ter. Aí tem um livro que chama Os 4 Compromissos, né? E eu sempre falo assim, esse livro, Os 4 Compromissos, é um livro muito legal. E às vezes eu falo assim, você nem precisa ler o livro, é só saber quais são os compromissos. E aí você reflete sobre os compromissos, né? Então, no livro 4 Compromissos, ele traz 4 compromissos. Então, a primeira coisa que ele fala é seja impecável com a sua palavra. Primeiro compromisso. O segundo compromisso, não leve as coisas pelo lado pessoal. Terceiro compromisso, muito importante não tire conclusões precipitadas. E aí o quarto compromisso, dê o melhor de si. Aí às vezes a gente fica na pilha, eu lembro e falo, não leva para o pessoal. Né? A pessoa tem uma história, tem uma narrativa, tem alguma coisa que ensinaram para ela que faz ela fazer esse tipo de comentário. Aí quando eu vou lá e respondo, porque já teve uns que eu fui responder, quando eu respondo, eu não estou ajudando essa pessoa. Então, eu tenho que entender e falar como que eu ajusto, como melhoro a minha comunicação para melhorar isso daí. O Rogério fala, Rogério, não leva para o lado pessoal. O Rogério fala, eu levo pelo lado pessoal. É pessoal para mim. Mas que legal saber que vocês leem todos os comentários, né? Que vocês estão ouvindo o que as pessoas estão falando. Inclusive, comandantes que estão nos ouvindo, se quiserem trazer sugestão de conteúdo, de temas que vocês querem que a gente aborde aqui no podcast, tragam, que a gente está lendo, a gente está ouvindo vocês. E legal saber que o Marcelo e o Rogério estão também, né? A gente ouve. E agora eu quero saber uma coisa aqui, ouvindo vocês trazer, né, essas pessoas que, enfim, os melhores momentos que inspiraram vocês. Claro que tem tantos, né? É difícil lembrar de todos. Mas tem alguém que vocês gostariam de trazer? Que, assim, nossa, para mim seria demais se esse cara, essa mulher viesse aqui no podcast conversar com a gente. Abílio Diniz. Abílio Diniz? Abílio Diniz. Para mim, esse é o top 1. Top 1, Abílio Diniz. Alô, Abílio Diniz? Vamos fazer aquele desafio lá? Vamos propor um desafio? Todo mundo ir lá no perfil do Abílio Diniz e falar, grava um podcast com o Marcelo Germano. Gente, nos ajuda, por favor. Todo mundo que tá nos ouvindo. Se todo mundo for na última postagem dele e comentar, é capaz dele se... Chega lá, Abílio Diniz, por favor, nunca te pedi nada. Ele vai se comover e vai gravar. Tem uns caras que eu gostaria de gravar podcast. Abílio Diniz, João Adib Neto, eu gostaria de gravar um podcast com ele. O Vicente Falcone. Vicente Falcone, eu gostaria muito de gravar um podcast com o professor Vicente Falcone. E aí tem um podcast que eu gostaria de gravar,
que é o Loucura, Loucura, Loucura. Sabe quem é? Luciano Huck. Gostaria de gravar um podcast com o Luciano Huck, cara. Alô, Luciano Huck. Esse eu sei que tu tá aí nas redes sociais, Luciano. Eu gostaria que o Luciano Huck gravasse um podcast com a gente. Pô, o Cortella podia gravar com a gente, né? Cortella. Meu, a gente é admirador do Cortella aqui no escritório. A gente fala sempre aqui. É porque tá, verdade. tá nos nossos princípios, Exatamente, né? humildade, curiosidade, verdade. capricho. A gente inseriu aí velocidade nas atitudes também. Eu tinha muita vontade de gravar com o Caio. Esse daí o Marcelo conseguiu trazer o Caio. O Caio gravou com a gente. É muito legal o Caio. A gente vai gravar com o Joel Jota. Ele já enrolou a gente, mas a gente vai gravar com ele. Alô, Joel Jota, por favor, estamos te esperando. Joel Jota, Conrado, que é um amigo. Flávio Augusto, que eu tô ali no mastermind dele. É um cara que eu gostaria de trazer. Tem bastante gente aqui que eu Nossa, gostaria legal, de legal. trazer. A gente vai gravar com todas essas pessoas e Me, os comandantes. me fala que aí, quem que você queria que eu gravasse um podcast aqui? Os comandantes que estão nos ouvindo aí, quem quiser. Quem é que vocês querem ver aqui nessa mesa com a gente, né? Vamos atrás disso, galera. E me conta, gente, vocês têm alguma história que marcou muito vocês nessa jornada? Aí falando de empresário para empresário, porque a gente já entendeu que o podcast agrega muito valor para quem está ouvindo, né? E até, quem sabe, se vocês têm alguma história que vocês gostariam que, quem sabe, existisse um Marcelo Germano na época que vocês estavam, né, buscando uma orientação, ou antes, quando vocês não eram os orientadores, vocês eram os orientados, né? Alguma coisa assim que vocês lembrem, uma história que marcou vocês nessa jornada de empresário de vocês? Eu tenho várias histórias, né? Eu sou um contador de história, eu conto muita história, né? Mas história que eu passei, que me marcou. Tua, tá? Eu tenho uma frase que isso foi lá no comecinho, quando eu comecei, uma pessoa virou para mim e falou assim: quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Uhum. E na época eu não entendia o significado dessa frase. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Né? E é lógico que hoje a minha leitura é: quem faz trabalho operacional está sempre correndo atrás do trabalho operacional. Não é estratégico, né? E não é o que vai fazer ele crescer de verdade. Ele vai crescer até um ponto que vira o gargalo do negócio e vira o limite. Correto, né? E ainda bem que eu ouvi isso cedo. Mas eu vou falar que eu demorei para aprender o que isso realmente significava. Nossa, que profundo, Marcelo, isso. Interessante de aprender que tu não pode ser o gargalo da tua própria empresa, né? Porque quando a gente pensa assim, quem trabalha muito... Não estou falando que não é para trabalhar muito, mas eu falo assim, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Você está preso no operacional. Está preso no operacional. Não desenvolve as pessoas, não treina as pessoas, não vê a estratégia do negócio, não cria relacionamentos, porque você não tem tempo para criar relacionamentos, não tem tempo para desenvolver as pessoas, não tem tempo para respirar, para poder pensar no negócio. E aí, automaticamente, você entra numa corrida dos ratos que nunca vai levar você a lugar nenhum. Nossa, faz muito sentido isso, Marcelo. E tu, Rogério? Caramba, tem tanta história aqui que... Não sei, no último Encontro 2, eu fiz uma palestra, contei a história da escada lá, né? Essa é a história que o Marcelo conta quando ele fala da conversa com o liderado, né? Conta para quem não estava lá no Encontro 2. Para quem não estava no Encontro 2, eu posso falar rapidamente, fazer um resumo. Minha avó sempre falava: filho, toma cuidado para não esquecer de onde você veio. Minha avó já faleceu, mas isso é uma das coisas que ela falava que fica na cabeça, né? A gente não pode esquecer de onde a gente veio. E numa fase muito difícil da Luma, além de estar passando por uma fase difícil, a gente ainda estava num processo de mudança. E foi muito louco fazer essa mudança. Foi a gente carregando, caminhão que fez o favor de fretar, e gente que pôs coisa no carro, imóvel que a gente montou. E nesse processo de mudança, a gente se juntou para carregar lá um armário que a gente guardava os documentos lá. Hoje já não tem mais nem documento em papel, é tudo digital, né? E no processo de subir as escadas, essas escadas são lá até hoje de granito, assim, então tem um acabamento bonito e tal. E na hora de subir lá, a gente não é profissional e tal, a gente foi deixando cair, quebrando todos os degraus da escada e tal. Aí chegou um dia que as coisas melhoraram e... Pô, vamos reformar aquela escada lá e tal. Na hora que eu cheguei na ponta da escada, eu olhei, todos os degraus têm um quebradinho assim. E aí eu falei: não vamos arrumar não, deixa assim. Aí veio a frase da minha avó na cabeça: não vamos esquecer de onde a gente veio.
Então, quando a gente Nossa. desce as escadas por ali, a gente sabe de onde a gente veio. E quando sobe as escadas, Todo o esforço que foi. a gente chega no mundo que eu sempre sonhei. Eu sempre falava, né? Uma empresa grande. Eu senti até o cheiro disso. Cheio de gente trabalhando. Quando você sobe essas escadas assim, você chega num lugar, tem uma galera trabalhando nas mesas, nos computadores e tal. E é onde a gente chegou. Então, ali fica marcado para mim, né? Eu não esqueço de onde veio, mas eu sei aonde a gente chegou. Onde quer chegar, né? E aí, de novo, a frase, né? Humildade, curiosidade, capricho. Deixa eu explicar o contexto disso aqui, então, para as pessoas entenderem. A gente, dentro da nossa metodologia, a gente ensina para o empresário como criar uma cultura. E aí, quando a gente ensina a criar uma cultura, a gente vai falar principalmente dos valores. Toda empresa tem que ter lá a visão, missão e valores, mas não é para estar escrito, é para ser vivido, né? E em determinado momento, eu me vi diante de uma circunstância que fez eu pensar assim, né? Qual que é a atitude ou comportamento que eu tenho que ter para poder conseguir alguns resultados que eu não consegui ainda? E aí eu comecei a pensar em princípios, porque gera uma confusão você distinguir o que é valores do que são princípios. Tem uma confusão nessa distinção. E muitas empresas adotam os dois. Tem algumas empresas que adotam valores e princípios. A Disney é uma empresa que adota princípios também. Tem valores e tem princípios. E tem empresas... Enfim, tem uma confusão para falar qual que é a diferença de um para o outro. E a gente já tem os nossos valores dentro da nossa cultura. Gratidão, integridade, senso do dono, intensidade, compromisso com o sucesso do cliente, legitimidade. Estão na nossa carta de valores da empresa. E a gente treina todos os agentes quando ele entra na empresa sobre quais são os valores da empresa, como se vive e como se não vive. E ver se ele está de acordo com todos esses valores. Isso é fundamental. Então, a gente tem podcast de cultura, volta lá no começo que a gente fala bastante de cultura organizacional, né? E, aliás, né, eu acho que a gente é pioneiro no Brasil, não só depois do podcast, mas antes mesmo de ter o podcast, de bater na tecla da cultura organizacional. Verdade, hoje todo mundo bate na tecla da cultura organizacional, mas há 8 anos atrás ninguém batia nessa tecla. Quando a gente chegou aqui era tudo mato, Ninguém batia nessa tecla, né? E eu bato bastante nessa tecla. E aí, em determinado momento, eu olhei e falei, tá faltando princípios orientadores. E aí eu comecei a pensar assim, né? Quais são os princípios? E aí a gente criou quatro princípios. Na verdade, eram 3 no começo e depois virou o 4º princípio, que é humildade. O que é humildade? O que é humildade? Humildade é... Eu tenho que ter humildade para entender que o resultado que eu não tenho ou as coisas que eu não atingi é pelo que eu ainda não sei. O Paulo Vieira fala, porque se eu já soubesse, eu já teria feito. Então, humildade, não importa o tamanho que a gente está, quanto a gente está faturando, a gente não chegou aonde a gente queria ainda, né? E porque a gente não sabe. Pô, então eu tenho que ter humildade para entender que eu não sei tudo, né? Só que eu tenho que ter curiosidade para aprender o que está faltando. Não pode cansar de aprender. Então, tem que ter curiosidade. Cara, eu não sei tudo, mas tem que ter curiosidade. Quem sabe? Onde tem isso? Onde eu posso aprender? Eu tenho que ter curiosidade, né? E aí eu tenho que ter capricho. Aí entra o por isso do Cortella, né? A gente fala, o que é capricho pra gente? Porque quando o marketing digital começou, o Érico falava assim... Feito é melhor do que perfeito. Só que pessoas entendem isso de diferentes maneiras. Então, tem pessoas que falam assim, mal feito é melhor do que não feito. Não é isso que significa. Quer dizer que feito é melhor do que perfeito. Por que isso? Porque se você for esperar perfeição é um negócio que você não vai começar nunca. Você vai ficar procrastinando, né? Então, o capricho pra gente é assim, faz o melhor que você pode, na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Aí tem aquele vídeo do Cortella que estoura, que todo mundo repete, tem vários cortes desses, que ele conta a história da mãe dele, que foi fazer um macarrão para ele, só tinha um macarrão e um tomatinho cereja. Ela cortou o tomatinho em 4 e decorou o prato, deixou o prato bonitinho. Era um macarrão com um pouquinho de molho de tomate em cima, acho que tinha um manjericão e o tomatinho. Ele falou, isso é capricho, você faz... Não importa, o que você tem na mão? Faz o melhor que você pode. Aí eu falei, então, a gente... tem que ter humildade, tem que ter curiosidade, tem que ter capricho e tem que ter velocidade, né? Então, a velocidade para a gente é testa rápido, erra rápido, ajusta rápido. E aí a gente trouxe isso. Então, o Cortella é um cara que seria legal a gente trazer aqui, até porque a gente traz isso como princípio
para a gente se comportar São aqui as dentro do nossas negócio. diretrizes aqui dentro do EAG. É isso né? aí. É os nossos norteadores, né? Ah, muito legal, gente. E eu quero saber também, desses 210 episódios que passaram, agora esse é o 211, né? Qual foi o maior aprendizado que o podcast trouxe para vocês? Um momento marcante, um aprendizado que vocês tiveram nessa... Que, pô, são 210 episódios, não é pouco episódio. Eu não vou falar de aprendizado, não, mas eu vou falar de coisas que as pessoas me falam. As pessoas me param na rua e falam, Marcelo, não para de fazer o que você está fazendo, a gente precisa muito disso. Marcelo, não para de fazer, o teu trabalho é muito importante para a gente. Né? E aí, se eu fosse fazer uma leitura do porquê isso acontece, é porque a gente vira uma voz. Né? O empresário, ele é solitário, ele não tem com quem falar, ele não, sabe, tem o negócio da solidão do poder. E ele acaba ouvindo a nossa voz. E essa voz, de alguma maneira, ou ela vai trazer um insight que vai virar o negócio dele, ou ela vai trazer um conforto no momento difícil, ou ele vai trazer alguma coisa prática que ele pode aplicar na empresa dele para ter resultado, ou ela vai virar a chave da cabeça dessa pessoa. Então, para mim, o maior aprendizado é não para de fazer o que você está fazendo, porque esse trabalho é importante para alguém. Eu acho que é isso. Nossa, que lindo isso, Marcelo. E tu, Rogério? Qual foi o aprendizado que o podcast Ficou trouxe? difícil para mim, né? Ah, o Meu, Marcelo olha a fala resposta bonito, do né? cara, né, meu? Cara, teve tanto aprendizado aqui. Aqui é uma escola, né? A gente se aproveita da situação. Eu tenho que confessar para vocês. Porque a gente traz os convidados aqui, a gente aprende um montão. Mas fazendo uma conexão com as nossas diretrizes, dá para usar o podcast para viver as nossas diretrizes facilmente, né? Dá pra gente ter humildade. sim. Olha, não sei quase nada. Essa que é a verdade. E aí a gente tem humildade para receber aqui os nossos convidados e aprender um montão. A gente tem curiosidade, a gente pergunta tudo que a gente quer saber para eles e age com uma atitude vencedora. Eu acho que a gente faz isso. E aí a gente aprende um montão. E a gente tem o capricho, né? De depois que a gente sai daqui, fazer isso de uma forma que, com o que a gente tiver na mão, a gente pode fazer o melhor que a gente tem na condição. Responsabilidade e capricho, né? Isso aí. A gente traz isso. E Você aí- viu, ó, mesmo eu sendo chato pra caramba, né, eu tive capricho para fazer o podcast. Isso aí, muito bem. Ai, gente, eu sei que o papo tá muito legal, mas a gente precisa fechar esse episódio de hoje, né? E eu quero co-criar com vocês agora. Eu quero saber o que vocês esperam para o próximo ano, para o próximo aniversário. Agora a gente vai viver um ano, né? Mais um ano de podcast lá no 5º aniversário. Eu quero saber o que vocês esperam, o que vocês imaginam, como é que o Marcelo e o Rogério vão estar, né, no aniversário de 2024, né? O que vocês vão ter aprendido de novo? O que o público pode esperar de vocês para o próximo ano? Olha, eu vou continuar aqui me empenhando para gerar conteúdo, trazer gente legal, né? Mas assim, o que eu gostaria? Mais uma coisa minha, né? Eu gostaria de ter marcas com a gente, marcas que conversem com o pequeno e médio empresário. Marcas que se conectem com o pequeno e médio empresário junto com a gente nessa luta, sabe? Então, a gente vê... Atenção aí, marcas que têm interesse na que gente, a gente vê façam contato. A gente vê muita marca legal. A gente tem algumas conversas com algumas marcas. E eu gostaria de ter algumas marcas com a gente que ou facilitam a vida desse dono de pequena e média empresa com soluções, que seja também... Que leve essa voz junto, que amplifique o poder dessa voz, que chegue mais gente. E que eu converse com a gostaria. nossa Isso, proposta, isso. né? Converse com a nossa legal, proposta. Muito legal. E tu, Rogério? Olha, eu espero estar performando melhor aqui. E eu vou me esforçar para isso. E eu espero que a gente esteja entre os top 3 dos podcasts de negócio, porque com isso a gente também vai poder cumprir a nossa missão de impactar os... A gente sempre faz esse voto, né? Impactar os 100 mil 100 mil empresários do transformados. Brasil, né? Isso. Então, É a eu nossa acho que marretada, né? eu acho que a gente não tem outro lugar mais forte para fazer isso que não seja o podcast. Eu acho que isso daqui é a ferramenta que a gente tem para usar. Então, a gente tem que cuidar dela com muito carinho. Com muito carinho. E Trazer experiência de campo de batalha, experiência do dia a dia. isso aí. Ter humildade para trazer... Porque, às vezes, na internet, a gente vira uma voz e aquilo que a gente fala tem um peso, tem uma responsabilidade. Então, a gente tem que falar as coisas com responsabilidade. Né? Você pega uma empresa que tem 20 funcionários, se você pensar que cada pessoa que trabalha naquela empresa tem por trás uma família com 3 pessoas, a gente está impactando na vida do empresário,
dos funcionários e da família dos funcionários. Verdade, Então, verdade. Porque a gente impacta quem nos ouve e a família de quem nos ouve também, né? Ai, gente, então é isso. Então é isso, comandante. A gente tem um bolinho aqui para comemorar o nosso aniversário, né, dos 4 anos. Produção, tem isqueiro aí pra gente acender esse bolinho? Nós vamos acender o bolo mesmo? Acender o bolo, acender a velhinha, né? Vamos botar o bolo pra voar, terríveis. foguete não dá ré. E eu Tem um quero podcast, antes da gente terminar, que eu gostei de gravar. Qual? O podcast 100. Conta mais do podcast 100 para nós. O podcast 100 eu coloquei o que é o trabalho. Ah, legal. Então, na minha concepção, nas coisas que eu acredito, o que é o trabalho. Né? Foi um podcast que eu gostei de gravar. É um podcast que não tem, eu aprendi, não, é o que eu acho. Uhum. Né? A minha visão sobre o trabalho, né? Enfim, depois de ter passado por uma série de coisas, de ter treinado, formado pessoas, né? Algumas eu acertei, outras eu errei, continuo acertando e errando. Né? Eu gravei esse podcast e acho que ali tem bastante das coisas que eu acredito. Eu gosto muito desse episódio. Né? Então, a gente tem os episódios marcantes. O episódio 100, esse é o episódio 200. Né? E aí a gente está falando o que foi o podcast aqui para a gente até agora. A gente vai aproveitar, comandante, a gente vai colocar algumas dicas de podcasts aqui na nossa playlist, né? Para vocês escutarem, enfim, assistirem. Agora é hora da festa. Chegou ali o isqueiro, vamos acender ali. Antes do bolinho, quero lembrar vocês que a gente tem todos os nossos 210, agora 211 episódios aqui no Spotify para vocês ouvirem. Tem no YouTube também, tem muitas reflexões do dia a dia de verdade, campo de batalha dos empresários. Né? Você, comandante, que está assistindo, que está nos ouvindo, volta lá na nossa playlist, ouve os nossos podcasts, tem muito conteúdo relevante, né? Lembrando também que a gente tem uma nova editoria do Rogério Valentim agora, Conversa de CEO. Toda terça-feira, a gente conversa com o Rogério, ele conta todas as histórias reais da vida dele aqui no podcast, né? Tem também o Marcelo, tem conteúdo todos os dias aqui agora. Tem o Comando, tem o Café com o Comandante na segunda-feira. Então, tem muito comando para vocês, muito conteúdo relevante, muita história para contar e muita coisa para aprender aqui nesse canal. Show de bola. Vamos cantar parabéns, Vamos então. cantar Acende parabéns, aí, Roberta. então. Toca fogo. Vamos lá. Ih, falhou. 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 Vai queimar o dedo da Roberta, mas não pega fogo na velhinha. Vai queimar minha unha. Acho que tem que desligar o ar-condicionado. Será? Olha lá, gente. O que tem que fazer? Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 4 anos de podcast. Vida longa, podcast Empresa Autogerenciável. Tchau, galera. Muito obrigada. É isso aí, comandante. Valeu, comandante.